Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje, em um cenário diferente, estamos aqui em casa, tanto cenário diferente como no horário diferente. É um pouco mais do que meia-noite e propositalmente nós deixamos para gravar um vídeo agora porque nós vamos daqui a pouco fazer uma pequena oração e vou procurar aí gravar alguns vídeos durante a semana numa corrente de oração para que nós possamos orar em cima ou por esta causa que eu vou ler com vocês agora. Eu estava ali sentado durante a semana pensando um pouco, qual direção que Deus daria, o que Deus falaria do nosso coração, e Deus trouxe agora de noite uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler um pouquinho e logo após nós fazermos algum comentário aqui, nós vamos fazer a nossa oração. O título da mensagem, meu óculos está refletindo bem aí, o óculos é novo, tá refletindo bem aí, mas vamos em frente. O título da mensagem é A Vinda do Senhor, a Revelação da Apostasia, o Homem da Iniquidade. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Deixa eu só falar um pouquinho aqui desse versículo. Senhores, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela vai se dar em 2 estágios, completando assim 3 estágios. Teve o primeiro, que foi ele vindo, nascendo de uma virgem, que depois não ficou mais virgem, porque teve filhos, mas o nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e retornou ao seu lugar de origem, ao seu reino. Vai acontecer a segunda vinda de Jesus, que vai ser a vinda secreta, aquela que ele vai vir até as nuvens, e nós, juntamente com aqueles que vão ressuscitar, caso nós estejamos vivos, se nós estivermos mortos já, iremos ressuscitar, e juntamente com os vivos, num novo corpo, iremos de encontro com ele nos ares. E depois ele vai vir para a batalha do Armagedon, que vai ser aquela batalha que vai acontecer, onde ele vai aprisionar o falso mestre, o falso profeta, o anticristo, onde vão ser lançados para dentro do lago de fogo, como descreve a Bíblia, onde vai acontecer ali o milênio, para depois vir um juízo final, onde Satanás vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Primeiramente, ele vai ficar preso durante 1000 anos. Então, nesse terceiro estágio que ele vai vir, ele já vai vir para reinar e depois acontecer o juízo final. No entanto, antes de acontecer a segunda vinda de Jesus nesse mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Só que, muitas das vezes, existem muitas pessoas que perdem a esperança. Por isso que ele diz aqui, não vos perturbeis, quer por espírito, porque isso não é uma promessa do homem. Quem fez essa promessa não foi o homem, foi Deus. Foi Jesus que disse, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Aí lá no versículo 3 do capítulo 2 diz, ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né, que é as igrejas apostatarem da fé, afastar da fé. Nós já vivemos momentos de apostasia no meio da igreja, né, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem da iniquidade aqui, ele não vai se manifestar com a igreja aqui, meus irmãos. Ele não vai se manifestar com a igreja aqui. Porque lá no versículo 7 diz assim, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa profecia está sendo revelada por João lá em Apocalipse, tá? Lá em Apocalipse, quando fala da destruição da besta e do falso profeta, fala lá, isso aqui se conclui lá. Então, esse homem da iniquidade, ele não vai se manifestar. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui neste mundo, esse homem da iniquidade não vai se manifestar. O ministério da iniquidade já opera. O ministério da iniquidade já opera. Você veja como é que é os nossos dias. Como que é a política, o governo espalhado por esse mundo. Você veja que o homem rejeitou o governo de Deus. Lá no livro do profeta Samuel, né, quando foi constituído o primeiro rei, que foi Saul, o homem pediu para que um rei reinasse sobre ele. O povo escolheu isso. Mesmo contra a vontade de Deus, Deus respeitou a vontade do povo, mas Deus falou, olha, vocês vão sofrer na mão deles. Eles vão tomar seus filhos, vão tomar os seus bens, e é o que vem acontecendo, é o que acontece no decorrer dos anos. Porque foi a escolha do povo de rejeitar o governo de Deus e querer ser governado pelo homem. Você veja que até hoje é assim, as pessoas brigam pelo governo do homem. Nós vivemos época de política agora, você vê a pancadaria comendo aí. Entendeu? É a direita brigando com a esquerda, é a esquerda brigando com a direita, e o povo envolvido nessa briga. E vocês vejam, meus irmãos, né, que eu estava lendo uma notícia hoje que eu não sei se é no Brasil ou no mundo, acredito que seja no Brasil. No Brasil. Ele é composto, né, a população do Brasil é composto de 27% de evangélicos, né, segundo os estudos deles, e 50% é católicos. 27% é evangélico e 50% é católico. Mas olha que coisa interessante. Você veja que os católicos, eles só têm um Vaticano, um Papa. Aqui no Brasil, só tem a Aparecida do Norte, né, que todo mundo olha para lá. E os evangélicos? Você vê que é uma divisão entre os evangélicos, né, tremenda. Não existe uma união entre os evangélicos. Não é verdade? A Igreja Católica, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem a paróquia do santo esse, a paróquia do santo tal, mas é uma igreja católica. Mas você veja que as igrejas evangélicas, elas não se unem num propósito. Você veja na política agora. É uma igreja apoiando um candidato, é outra igreja apoiando outro candidato. Pessoal, é uma bagunça. Então, quando eu leio isso, e eu vou aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, né, diz aqui, ó, a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicando os homens na terra
e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, quais entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem, as quais lhe deram filho, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra um homem, que criei o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então você veja que a maldade do homem foi tão grande, não é diferente, tá, pessoal? Meus irmãos, não é diferente. Eu acredito que Deus deve ter olhado para a terra muito tempo depois de que aconteceu isso aqui, entendeu? E ele viu a iniquidade de crescer da mesma forma, a maldade do homem crescer, semelhantemente ao ponto, né, de ele ter enviado o plano da salvação. Porque se Deus acabar com esse mundo, com todo ser humano, com tudo que ele fez, é como se fosse dada a vitória ao diabo. E Deus não vai dar a vitória ao diabo. O diabo já foi envergonhado, tá, na vinda do Senhor Jesus, do Filho de Deus ter aceitado o plano do Pai, de vir esse mundo como ser humano, de padecer, de sofrer aqui, de ser crucificado na cruz, né, de vencer, de ter passado por tudo que passou, mas ele venceu a morte, ele venceu o diabo, né? Se por um homem que foi Adão um dia entrou a morte, por Jesus Cristo entrou a nossa ressurreição. Por isso que todos os que aceitam Jesus estão livres da morte do pecado. E ele haverá de ressuscitá-los naquele dia. Assim como ele ressuscitou, ele vai ressuscitar aqueles que são dele naquele dia, em que vão de encontro com ele nos ares. Então, meus irmãos, a oração que nós queremos aqui juntamente com vocês realizar é para que Deus venha tomar o controle. Porque não é pelo fato, não digo nem que Deus venha tomar o controle, porque Deus está no controle, mas nós, como igreja, nos posicionarmos. Porque a igreja de Cristo, ela tem que posicionar. Olha o posicionamento que tomou a igreja na época de Paulo. Quando Paulo estava preso, a igreja orava. A igreja estava em oração. A igreja não foi lá no meio dos políticos pedir ajuda a políticos. A igreja não foi lá pedir ajuda a governador. A igreja não foi pedir ajuda a ninguém. A igreja apelou para Deus. A oração fez com que aquelas portas se abrissem, a oração fez com que as cadeias que estavam em Paulo se quebrassem e ele saísse daquela prisão ao ponto de nem mesmo os próprios guardas perceberem. Porque a oração da igreja tem poder. Será que a oração da igreja é tão insuficiente, é tão fraca, ao ponto dessas igrejas ficar aí puxando o saco, com desculpa a expressão da palavra, desses políticos? Deles achar porque eles vão botar um representante lá dentro do Senado, um representante lá no Planalto, na Câmara. Isso vai resolver o problema do que já está determinado na Bíblia, de que o ministério da iniquidade já opera nesse mundo? A própria igreja que detém a manifestação. Olha que interessante. Quem detém a manifestação do homem da iniquidade é a igreja. Não é representante da política, é a igreja. Deus deu poder à igreja de colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Foi a igreja que Deus deu poder, autoridade, a igreja dele. Não é para a igreja dele transferir isso
para representante político. Porque quando eu pego isso e transfiro para o representante político, eu estou fazendo aquilo que o povo fez lá na época de Samuel. Eu estou deixando de confiar em Deus para confiar em político, para confiar em homem. E a minha confiança tem que estar em Deus. Então, como igreja, nós vamos orar, meus irmãos, porque nós somos a igreja. Eu não estou falando da igreja que tem uma placa, da igreja que tem um nome. Porque aquela igreja que tem uma placa lá, ela é um CNPJ. Você sabia que aquela placa é um CNPJ? É um CNPJ. Aquela placa é um CNPJ. Mas não é essa que eu estou falando. Eu estou falando da igreja que somos nós. Aonde verdadeiramente opera o Espírito de Deus. Aonde verdadeiramente atua o Espírito de Deus. Porque nós somos a força de Deus aqui nesse mundo. A igreja unida, nós somos a força. Então, se você se considera uma igreja de Cristo, eu queria te convidar para que você pudesse se unir conosco nesta oração. Convide aí alguém da sua casa, convide alguém da sua família, tá? Para que nós possamos nos reunir aqui e fazermos essa oração de poder para que Deus venha se manifestar, para que Deus venha manifestar o poder dele aqui nesse mundo. Porque esse ministério da iniquidade, enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, ele vai estar repreendido. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração? Vamos aqui fazer a nossa oração então? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido, em nome do nosso Senhor Jesus, a quem nós servimos, a quem nós entregamos a nossa vida, nós levantamos a nossa oração. Na verdade, quando nós levantamos a Ti a nossa oração, Senhor, não é fiados em nossa justiça, mas devido a Tuas muitas misericórdias. Mas devido, Senhor, o Senhor ser um Deus misericordioso, aonde a cada manhã Suas misericórdias, elas se renovam. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores. Ai de nós se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo naquele Calvário, para que por meio dele, ó Deus, pudéssemos ter acesso à sua presença, para que por meio dele pudéssemos nos achegar ao Santo dos Santos e apresentar-se diante de Ti, ó Deus. E mesmo sabendo que não oramos como convém, nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Pai, talvez nós não tenhamos multidões de pessoas orando conosco. Pode ser poucas pessoas. Mas nós estamos aqui para orar e levantar a nossa oração, porque nós somos a Tua igreja, Senhor. E enquanto nós formos a Tua igreja aqui neste mundo, nós seremos a força do Senhor, o poder do Senhor. Por isso o Senhor disse no livro de Atos dos Apóstolos para a Tua igreja, que estava começando ali por meio de Pedro: eis aí vos dei poder e autoridade. O Senhor disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse, Senhor? O poder de repreender o mal, o poder de neutralizar o mal. Então, como igreja do Senhor, nós levantamos a nossa oração para que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o ministério da iniquidade que está tentando ganhar força por este mundo, ó Deus, por esse país,
por esse estado, esse município, nesse local, ó Deus. Repreenda, meu Deus. Meu Deus, o povo escolheu ser governado pelo homem, mas o Senhor não perdeu o controle. Não foi porque eles escolheu ser governado pelo homem que o homem ficou acima do Senhor, porque no momento em que o Senhor também determinou rejeitar esse homem, o Senhor rejeitou a Deus. O Senhor afastou ele, porque sobe em trono quem o Senhor assim permite e dele desce quando o Senhor também determina. Então, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda toda ação do maligno dentro desses três poderes que regem esse país, ó Deus. Dentro desses três poderes que não se entende. Esses três poderes, ó Deus, que é uma briga entre si, uma briga de ego entre si, que acaba o povo pagando preço, ó Deus, e um preço caro, Senhor. E nós somos o povo. Então manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor. E afasta, Senhor, todo o poder da iniquidade que está operando, Senhor. Que tenta com a mentira, com o engano, Senhor, tomar posse. Afasta esse enganador. Afasta esse espírito mentiroso, ó Deus, que atua, Senhor. Porque nós sabemos que no momento exato em que o Senhor tirar a sua igreja daqui deste mundo, em que o Senhor tirar a sua igreja daqui, esse homem da iniquidade vai se manifestar com força, Senhor. Ele vai ter poder de determinar, de sentar no trono, ó Deus, e dizer eu sou Deus, ele vai determinar que seja adorado, ele vai dar a marca dele para todo mundo, vai ser a lei dele, ó Deus. Mas quando a sua igreja já não estiver mais aqui, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dizer, Satanás, seja você repreendido, seja repreendido. Então que todo o poder das trevas, meu Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Seja repreendido em nome de Jesus. E não seja tão somente repreendido, ó Deus, meu Pai, nesse governo, não seja tão somente repreendido, meu Pai, no meio, Senhor, meu Pai, dessa nação, desse mundo, mas seja também repreendido, meu Pai, meu Deus, na casa, no lar dessa pessoa, seja repreendido, meu Pai, no corpo, meu Deus, os que são causadores de doença, de enfermidade, que o Senhor repreenda toda a depressão, toda a ansiedade, que o Senhor repreenda todo o mal, ó Deus, que tem operado no meio dessa família, nesse matrimônio, meu Deus, que tem operado nesta vida, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha, meu Pai, com o teu poder, ó Deus, e que o Senhor abençoe, Senhor. Meu Deus, é o que nós, como igreja do Senhor, assim te pedimos. E desde já nós já te agradecemos, sabedores de que a nossa oração está sendo levada até a ti, ó Deus. E por ti sendo aceita, porque o que nós aqui na terra ligamos é ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o vídeo hoje foi um pouquinho mais comprido, né? Estamos aí com 23 minutos, mas acredito que valeu a pena. Saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.